quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Podemos nos sentar para meditar o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 19 a 23, nesse domingo que estamos celebrando Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo em Jerusalém. Todos sabem que na nossa igreja nós temos vários mistérios. E um dos mistérios é o mistério da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade que agora se derrama ou é derramado sobre nós. Lembremos-nos que o Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica. Santificar significa apartar, selecionar. Mas é uma seleção que depende da adesão de cada um. Vocês que estão me ouvindo, me assistindo, estão aqui ou estão me ouvindo, me assistindo porque querem. A vontade é importante na assimilação daquilo que nós estamos buscando recolher em determinada circunstância da nossa vida. Então essa santificação, ou seja, essa aproximação divina, depende da nossa adesão. E essa adesão depende do conhecimento que nós temos do nosso Deus. O prefácio da missa de hoje nos diz que o Espírito Santo é que nos dá o conhecimento do verdadeiro Deus. Quando nós conhecemos alguém, nós nos apossamos daquele alguém. E quando falo apossar, significa as características que definem aquela pessoa como aquela pessoa, elas ficam marcadas em mim. A voz, o modo de falar, o modo de caminhar, às vezes até o perfume, a velocidade da fala, e eu conheço aquela pessoa. E uma vez que eu conheço, quando eu a vir novamente, eu a reconhecerei. Então quem dá o conhecimento do verdadeiro Deus é o Espírito Santo. E como Deus nos dá esse conhecimento? Através do processo de evolução de cada um de nós. Todo ser que evolui, que melhora, que sobe, ele transborda em concessão, em doação para os outros seres com os quais ele se relaciona. Isso significa que quando nós melhoramos, os outros melhoram também. E quando falo melhoram também, não é necessariamente de forma direta, mas de forma a conceder algo de bom que nós temos para as outras pessoas, porque ninguém dá aquilo que não tem. Por isso, na vida, o Espírito Santo vem para que nós sejamos amorosos uns com os outros. E ser amoroso significa ser compreensivo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Quem ama, tudo suporta, tudo espera, tudo crê.
Então, repelir, rejeitar, julgar, condenar são atitudes de retração, de defesa e também uma atitude de afastamento dos outros seres que são nossos irmãos. Por isso, neste domingo que estamos celebrando Pentecostes, nós queremos ser mais compreensivos e aceitar aquilo que eu não posso compreender. Isso nos dá gradativamente o conhecimento do verdadeiro Deus que passa através do nosso relacionamento com as outras pessoas. Uma vez que Deus não tem corpo como nós temos, mas Deus tem inúmeros filhos que são nossos irmãos e com os quais nós haveremos de nos relacionar ao longo de toda a nossa existência. Jesus, no Evangelho de hoje, para conceder o Espírito Santo, ele deixa a paz. A paz é a ausência de perturbação. A paz é a presença da fé. João 14:1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A pessoa que tem o coração amargurado, angustiado por qualquer tipo de perturbação, normalmente tem uma fé fraca. Não é que não tenha fé, mas a fé enfraqueceu, porque o inimigo da fé é o medo, é a dúvida, é a preocupação que perturbam ou enfraquecem uma fé que é a certeza das coisas que não se veem. Quando Jesus fala, eu vos deixo a paz, ele pede que acreditem nele. E para que essa crença se torne mais forte, ele mostra as mãos e o lado. E o que é que ocorre? Os discípulos se alegram por verem o Senhor. A alegria é resultado da compreensão. Quando nós compreendemos alguma coisa, nós ficamos contentes, alegres. Quando nós estamos confusos com alguma coisa, ficamos incomodados. Então, duas lições do domingo de Pentecostes. A primeira delas é que nem tudo nós vamos entender no presente momento. Talvez nós tenhamos que passar por algumas circunstâncias para entender aquilo que eu estou passando agora, lá na frente. Isso já aconteceu com você. E você já sabe que as coisas são assim. Mas às vezes nós gostamos de ficar flutuando entre a dúvida e a certeza, quando deveríamos ter uma fé que nos permitisse avançar sempre, apesar das circunstâncias aparentemente maiores ou mais fortes que a nossa fé. Por isso, quando Jesus mostra as mãos e o lado e a alegria, como resultado da compreensão, se manifesta, Jesus conclui dizendo, para que vocês recebam o Espírito Santo, o coração se encha de paz e a fé impere, vocês precisam retirar o obstáculo que não permite que nós sejamos amorosos, que é a falta de perdão. A falta de perdão é uma resistência nossa, não é do outro. Mesmo que eu me empenhe, se o outro não me perdoa, eu nada posso fazer. Mas da nossa parte, quando nós guardamos qualquer tipo de sentimento contra alguém, contra alguma circunstância, contra Deus ou contra si mesmo, nós estamos negando a doação daquilo que nós temos de mais precioso, que é o fluxo do amor de Deus que flui através de nós. Todos nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós nascemos para brilhar. Todos aqui brilham, com seu sorriso, com seu jeito de ser. Às vezes, por variadas circunstâncias, em nossas relações nós nos retraímos, ficamos amargurados, frustrados e desiludidos, e nossa luz, ela vai se esvaindo, ou seja, vamos ficando menos intensos em nossa luz. Nós, como filhos da luz, fomos gerados para brilhar e nada deveria permitir que o nosso brilho fosse ofuscado ou eliminado por circunstâncias que são transitórias. Nesse domingo de Pentecostes, queremos rogar ao nosso Deus, mas sobretudo ao Espírito Santo, que é uma das três pessoas da Santíssima Trindade, que a luz divina que há em cada um de nós sempre se mantenha intensa e brilhante. E que as circunstâncias pelas quais cada um de nós passa sejam meios que Deus utiliza, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que a vida utiliza para que nós nos tornemos pessoas mais flexíveis, mais compreensivas e, sobretudo, pessoas que aceitam o que não podem entender para avançar. Avançam para conquistar e conquistam para se libertar de tudo aquilo que os aflige e os paralisa ao longo da sua existência.